Paz seja convosco. Não deixa eles chegarem. Estamos retomando a escola bíblica dominical dentro do subtema do amor. Estamos falando que dentro do texto Romanos 8, 29, dois objetivos da nossa predestinação são mencionados aqui. O primeiro é que o objetivo da nossa predestinação é ser como Cristo. Isso inclui corpos ressurretos, gloriosos como o dele. Mais importante que isso, porém, é que inclui qualidades e capacidades espirituais e morais como as de Cristo. O segundo e mais importante objetivo da nossa predestinação é que Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos. Em outras palavras, Deus tem por objetivo cercar seu Filho com imagens vivas de si mesmo, de modo que a grandiosidade destacada do Jesus original brilhe ainda mais em suas imagens. Então nós temos que entender que o maior objetivo da nossa mudança é que Cristo ele seja mais conhecido, que Cristo ele brilhe através das nossas vidas. Não adianta nós sermos cristãos e nós não transparecermos o nosso cristianismo. Nossa alegria em tornar-nos santo como Ele é santo. Cada vez que você age de uma maneira cristã, o que acontece é que você traz ao mundo a luz de Cristo, um Cristo que morreu e ressuscitou e hoje está à destra do Pai. Seu prazer em ser exaltado com destaque supremo em meio a um povo transformado e alegre. Não adianta você apenas ser cristão, mas você tem que ser alegre, você tem que ser feliz e demonstrar ao mundo esta felicidade, essa alegria, que vai ser o que vai atrair as pessoas ao Senhor. Cristãos amargurados, cristãos que não têm alegria nos corações, eles não atraem outras pessoas. Quando uma pessoa está com a cara emburrada, o que você faz é passar longe dela e não ficar perto dela. Se estamos... Helena! Se estamos sendo atraídos... Se estamos realmente sendo atraídos pela recompensa de sermos feitos santos como Ele é santo, então seremos atraídos a ações que partilham da sua santidade. Se nos regozijamos na expectativa de conhecer a Cristo, assim como somos conhecidos, nos alegraremos nos tipos de ações e atitudes que refletem seu caráter moral. Então, é uma sequência de coisas. Quando você conhece a Cristo, você vai desejar ser igual a Cristo. Sendo igual a Cristo, você atrai pessoas para serem também semelhantes a Cristo, por causa do seu exemplo, porque eles não conseguem ver Cristo apenas nas Escrituras, mas quando eles veem Cristo nas suas ações, na sua palavra, no seu jeito de agir, eles são atraídos pelo próprio Senhor. No prazer cristão há uma relação orgânica, que nós já falamos, entre o amor que Cristo nos ordena e a recompensa que Ele nos promete. Então sempre a condição de trabalhar em prol de receber uma recompensa espiritual. A questão jamais é mercenária em que fazemos o que detestamos para obter o que gostamos. Então, quando se pensar em ser mercenário, nós temos que pensar na condição de fazer uma coisa que eu não gosto para obter uma recompensa. Então, quando nós trabalhamos normalmente, nós trabalhamos não é porque nós gostamos, nós trabalhamos porque nós precisamos do recurso que vai vir daquilo. Não necessariamente aquilo nos é agradável. Então você está numa empresa, está num trabalho, a pessoa pede para você fazer alguma coisa e você faz porque você tem que fazer, não porque você quer fazer. Jesus ilustra essa conexão entre ação e recompensa em Lucas 6,35. Vamos lá. Lucas capítulo 6, verso 35. Amai-vos, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Tá? Então Jesus ele traz a primeira condição que nós temos que amar os nossos inimigos. Se nós não recebemos
benefícios dos nossos amigos, não é dos nossos inimigos que nós vamos receber. Fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. A condição bíblica de emprestar é empresto sem querer receber nada em troca. Por isso que quando eu empresto, tenho algum, eu uso o termo lastro, algum recurso que possa me dar a condição de lidar com aquela dificuldade se a pessoa não for me pagar. Então, o Nicolas, ele teve que alugar o apartamento dele, ele falou assim, olha, eu preciso de um fiador. Eu falei, quanto que é o seu aluguel? Ele falou, 1.000 e pouco, 1.200, 1.300, não sei, 1.400. Bom, eu imaginei, falei assim, eu tenho esse recurso guardado. Se ele furar um mês, porque eu combinei com ele que ele vai colocar, ele mandar o comprovante do pagamento todo mês. Se ele falhar um mês, eu sei que vai ser triste, chato para mim, mas eu tenho recurso para pagar. Entende? Então, sempre que eu empresto sabendo que pode ser que eu não vá receber. A pior coisa que tem, em especial com parente e amigo, é quando a pessoa ela fica devendo para você, o seu coração ele fica amargo, revoltado. Eu lembro que quando eu e a Rosângela tínhamos... Aí que tá, vou fazer um parênteses e eu volto lá, por exemplo, que ia dar. Eu não tenho os filmes dos livros. Você precisa se libertar disso, tá? Eu não tenho ciúme dos livros. Eu tenho dificuldade porque se eu quero emprestar um livro para o Gabriel e ele não tem condição, ou ele precisa ler aquele livro, eu tenho que dar aquele livro para ele. Se aquele livro não volta numa condição boa, como é que eu vou emprestar para a Melissa? Então eu tenho tratado da seguinte maneira: eu empresto para a Diene um livro. Diene, você gostou do livro? Compra um novo para mim. Deixa com plástico na capa. Porque quando eu emprestar para a pessoa, eu empresto com plástico. E isso tem funcionado muito bem. Porque quando a pessoa pega um livro na capa, com plástico, ela se constrange. Eu não emprestava, mas exatamente essa. Eu empresto, ele volta todo despuxado. Aí que tá. Uma vez lá em São Paulo, eu ainda vou voltar no exemplo que eu queria dar. Estava lá em São Paulo, e uma pastora, ela chegou e falou assim, eu empresto esse livro. Eu falei, empresto. Quando ela devolveu o livro, ela devolveu pior que o inário, todo descabuchado, todo solto. Ah, desculpa, é que o livro ficava na bolsa. Eu falei assim, desculpa, mas esse livro não foi como eu emprestei para você. Um livro desse custa R$25. Ah, não sei o que, eu falei, não, ou você arruma esse e me dá ele inteiro, não, mas está faltando parte, você tem que comprar um novo. Ou você me dá o dinheiro e você compra. Ficou brava comigo. Estou aí, entende? O exemplo que eu queria dar da amargura de emprestar, ou de você assumir coisas sem a pessoa ter condição de pagar. Nós fizemos uma época um trabalho com um pastor lá em São Paulo, eles são Rodolfo de Leveros. E aí ele era pastor e nós fizemos um trabalho de gráfica para ele. Fizemos vários trabalhos. Aí um dos trabalhos era em torno de 3 mil e poucos reais. Aí o cara, ele colocou um sobrepreço em cima do que a gente tinha oferecido. E aí o dono descobriu que ele estava querendo ganhar um por fora. Ele falou, não vou pagar. Não vou pagar. E aí eu fiquei cobrando esse cara. Aquilo me gerou uma amargura tão grande no coração. Aí chegou uma hora que eu parei e pesei e falei assim, é melhor eu ter esse prejuízo do que ficar amargurado. E ele estava com câncer, eu liguei, estava com câncer, não sei o que. Eu falei, não, deixa pra lá. Assim, eu nem falei para ele deixa pra lá, devia ter falado, né? Mas não falei, nem sei se esse cara tá vivo. Mas eu liberei, porque te traz amargura. Então esse versículo ele vem falando, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Quando você faz isso, ele fala que será grande o vosso galardão. O galardão é na terra ou na eternidade? Na eternidade. Galardão será grande, sereis filho do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Não devemos nos preocupar com recompensa humana, mas o Senhor nos dá um incentivo para amarmos, prometendo-nos a sua recompensa, que é que seremos filhos do Altíssimo. Então, o maior prêmio que o Senhor nos dá é um galardão no céu
E além de você estar tendo galardão no céu, é claro, você estar no céu para aproveitar isso. Porque às vezes você tem direito a um poema e você não pode curtir. Então tem muita coisa assim, agora ganha os ingressos, vai para a Copa do Catar, não sei o que e tal, todos os negócios. Eu não vou para o Catar de futebol, então não quero me dar um perdiz. Entendeu? Eu não vou para o Catar. Então, além de ele nos dar o galardão, ele também nos promete a vida eterna. Filhos do Altíssimo. Essa filiação de filhos do Altíssimo implica semelhança. Assim, a ordem e a recompensa são do mesmo material. A ordem é amar. Amor. Então, quando a ministra vem falando assim, mas não sei o que, de juntar e fazer um almoço, chamar as pessoas para falar, eu não consigo fazer o básico. As pessoas perguntam assim, mas o que a tua igreja acredita? Ela acredita lá no... Tem uns termos teológicos aí que você fala, meu nome, ele deve falar, né? E eu falo assim, eu não estou preocupado com isso, eu estou tentando fazer o mínimo, que as pessoas amem. Se a gente conseguir que as pessoas amem, tá bom. Se você conseguir amar os outros como Cristo, é ótimo. Não, mas e a filosofia tal, e a teologia reformada, num princípio não sei das quantas, e os 5 não sei o que, você consegue amar? O básico, eu tenho ouvido bastante isso, o básico bem feito, ele é perfeito. Vamos fazer o básico? Pô, mas e como é que era a tua igreja? Eles batizam crianças. Nós estamos fazendo o básico, perfeito? O amor. Se está fazendo isso, está ótimo. Assim, eu tenho pensado, né, nessa ideia de, às vezes, acho que é necessário a gente planejar. Às vezes não, acho que sempre planejar, né? Então, assim, às vezes a gente gasta muito com a gente e às vezes tem coisas supérfluas. E nesse supérfluo a gente poderia cortar e mensalmente, sabe, ajudar um mendigo. Às vezes no dia a dia que a gente encontra com pão, biscoito, todo mês, quando eu passar eu vou dar um biscoito. Reservar uma reserva mesmo que seja mínima, ajudando um mendigo todo mês. Nossa, isso já é uma ação tão grande. Com certeza. A ordem é amar. E qual que é a recompensa? Ser amado. Receber amor. Receber amor, se não aqui na terra, na glória do Senhor. Portanto, é importante enfatizar, por um lado, que a recompensa que tal cristão almeja é o prazer incomparável de ser como Jesus e amar o que ele ama com uma intensidade que se aproxima dele. É importante enfatizar, por outro lado, que as ações de amor que tal cristão realiza são de medida prazerosa em si mesmas. Ou seja, eu vou receber o benefício do Pai, mas eu já sou feliz hoje. É aquilo que eu falei, me alegra. Então, interessante, a Helena estava lá, eu falei para ela, ela ficou quieta, para mim isso é prazer. Ela respeita eu como autoridade, se ela não respeita, não faria. Criança faz isso, se ela não respeita uma autoridade, ela não faz. Então, quando eu falei com ela, ela baixou o tom de voz, diminuiu a fala dela, ela é criança, ela está diminuindo, mas ela entende. O que eu consigo ver? Que ela vai ser uma criança grande, como o Gabriel, como a Luísa, que estão aqui no Dominical, ou me aprendem. E aí, o que nós podemos esperar de uma geração da Gabriel e Luísa? O que nós podemos esperar de uma geração como a da Helena e da Heloísa, que está aqui quietinha olhando para ela? Até parece que ela não está entendendo nada, mas ela entende. Aí nós estamos plantando o que? Uma geração bendita para as gerações futuras, que é o que vai fazer a diferença. É isso que faz a diferença. E isso é alegria, isso é prazer, é uma recompensa que eu recebo hoje. Então, não sei se foi o Gabriel, acho que foi o Gabriel que tem essas ideias, né? Ele falou assim, foi você que falou que será que esse pastor você vai estar vivo para fazer meu casamento? Sim, ele que tem essas ideias, né? Ele tem esses papos cabeça comigo. Eu falei, cara, não sei, né? Mas na lógica, entendeu? O homem casa, entendeu? Na regra, 27, 30 anos, entendeu? Então, se ele tem 15, nós estamos falando em mais 15. Eu não pretendo morrer, entendeu? Eu estou com 60, 70 anos, eu estou no bico do corpo, mas dá para ajudar, né? Pelo menos no sentido de fazer casamento, né? Então, vai ser uma alegria, entendeu? Vai ser uma alegria. Quem ama, anseia pelo poder da graça. Como é prazeroso
você agir e demonstrar amor, você vai sentir sempre a necessidade de fazer de novo, de você querer novamente compartilhar. Então, aí eu e Rosângela estamos tendo alguns tempos bem legais, nós dois juntos. E por que está sendo bom? Porque uma coisa é boa e faz com que não está sendo bom, e sinta falta, e queira fazer de novo. A igreja é a mesma coisa, a leitura da palavra é a mesma coisa, a oração, tudo é. Se nós temos prazer naquilo, nós almejamos fazer de novo. Só não pode querer casar de novo. Não deve. Definimos amor como transbordar a alegria em Deus, que atende às necessidades dos outros. Para concluir, será de utilidade prática perguntar como isso funciona realmente na experiência. Como é o processo que passa da alegria em Deus à prática do amor? Como que funciona essa alegria que nós temos em Deus a colocar em prática? Porque Deus fala, ame a Deus como sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Como que eu coloco isso em prática? Começamos com um milagre, a saber, eu como pecador devo me alegrar em Deus. Isso aí não provém de mim, é de Deus. Não é algo que é natural, é sobrenatural. Você só gera mudança ou muda a partir do momento em que você tem o próprio Deus no coração. É a consequência versus causa. Se você trabalha no sentido da causa, você está perdido. Se você entende que as suas ações são consequência, é mais fácil. Não tem como você almejar e alcançar coisas sobrenaturais, a não ser que Deus assim conceda. Não apenas em suas recompensas materiais, mas nele, em toda a sua grandiosidade multiforme. Como que eu me alegro em Deus? Em Deus em tudo. Por isso que eu acordo todos os dias falando, bom dia, meu Deus. Bom dia, meu Jesus. Bom dia, Espírito Santo de Deus. É uma forma que eu tenho de me comunicar com o Senhor. Em certos momentos da minha vida, das nossas vidas, o que acontece é que nós ficamos angustiados e temerosos de situações. Então, a nossa casa de São Paulo está vazia, está esvaziando. Então, esse mês já eu não tenho a provisão do aluguel daquela casa. O meu coração se preocupa. Eu falei para a Rosângela hoje. Segunda noite que eu acordo com o coração amargurado. E aí eu começo a combater com aquilo. Com o Salmo 23, começo a buscar do Senhor, começo a orar ao Senhor, e aí o coração ele vai se aliviando. E aí eu começo um processo de gratificação. Não pisa não, Helena, você vai fazer sujeira, hein? Tá? Cuidado. Para de andar aí, gente. Passa para cá. Tá? Então o que acontece? Você começa um processo no seu coração de identificação da presença de Deus. Você começa a olhar para o céu, você começa a olhar para as nuvens, você olha para a lua que estava maravilhosa ontem, você olha para o seu cônjuge, você olha para os seus filhos, você olha para os seus pais, você abre a sua geladeira, você olha para o teto que você tem, você começa a gerar uma gratificação no seu coração tão grande, que você começa a ver Deus em tudo. Porque a outra opção é o que? Você se fechar, não vai dar, vai ser problema, vai faltar, vai quebrar, vou morrer. Esse tipo de pensamento ele é destrutivo, porque ele se retroalimenta. Essa experiência de conversão, como vimos, é a criação de um cristão que busca o prazer. Se você não tiver a sua vida centrada em buscar prazer em Deus, você vai ser o pior dos cristãos. Amargurado, triste, vai achar que dá tudo errado. Como o amor prático emerge desse coração de alegria em Deus? Quando o objetivo da nossa alegria é a beleza moral, o anseio de contemplar é inseparável. Helena, bonitinha, que nem no primeiro período, né? Tá? Quando o objetivo da nossa alegria é a beleza moral, o anseio de contemplar é inseparável do anseio do nosso ser. Quando você entende a dinâmica do amor de Deus, você não se permite se afastar dessa engrenagem. É sempre alimentando, sempre buscando, sempre tentando ver Deus nas situações. Quando o Espírito Santo desperta o coração de uma pessoa para ter prazer na santidade de Deus, nasce um desejo insaciável, não apenas de contemplar essa santidade, mas também de ser santo como Deus é santo. Então quando Deus ele coloca no teu coração esse desejo
de você ver a santidade dele, você naturalmente vai querer ser santo como ele é. Não tem como. Você vai começar a olhar para o espelho e você vai querer ajeitar. Então, às vezes eu vejo, né, a minha filha, ela cuida lá da maquiagem, ela faz as maquiagens dela. Se eu estou com o cabelo errado, se eu estou com um botão fora, ela fala assim, pai, isso, aquilo. Por quê? Ela está buscando o quê? A perfeição. Ela vem aqui, passa a mão na minha sobrancelha, para a sobrancelha ficar com os cabelos dela. Isso aí é o quê? Está procurando uma perfeição. Se nós temos esse tipo de sentimento em relação ao Senhor, essa fome de sermos cada vez mais plenos nele vai ser sempre alimentada. Nossa alegria é incompleta se pudermos apenas contemplar a Deus de fora, sem permissão de participar dela. É muito legal, e na minha época eu gostava de ver futebol, mas eu gostava muito mais de jogar futebol do que de ver futebol. E qualquer coisa, se você tem prazer em alimento, em fazer alimento, e eu vejo a minha esposa, apesar dela fazer por obrigação, ela tem alegria em fazer aquilo. E ela tira foto, ela vê e ajeita lá, e coloca o galinho de hortelã de um jeito, e faz não sei o quê. Por que isso? Porque ela tem alegria em fazer aquilo. É uma obrigação? É. Mas se fosse uma obrigação e ela não tivesse prazer em fazer aquilo, ia ser muito ruim. Uma coisa é um menino aplaudir os grandes jogadores de uma partida de futebol, mas sua alegria será completa se puder ir para casa, formar um time e jogar pessoalmente. Nós não queremos somente ver a graça de Deus em toda sua beleza, salvando pecadores e santificando santos. Nós queremos participar do poder dessa graça, queremos senti-la salvando, queremos senti-la derrotando as tentações da vida. Como é bom quando você tem um problema, tem um pecado na sua vida e você consegue dizer não para ele. Não vou fazer, não quero mais. Eu entendi, é algo que eu estava falando com o Gabriel aqui. Nós cometemos erros. Naturalmente, eu e você pecamos. Se você entende com o seu erro, ficou barata a coisa. Pode ser o maior prejuízo que for. Poxa, eu perdi o meu carro. Você aprendeu? Beleza. Se você não aprendeu, aí ficou caro. Se você erra e você aprende, vale a pena. Queremos senti-la, a graça de Deus, usando-nos para salvar outros. Como é bom quando você fala do amor de Deus e alguém ouve o que você está falando. Como é bom, mesmo que você não veja a consequência. E por quê? Porque nossa alegria em Deus é um desejo insaciável. Quanto mais você tem, mais você quer. Quanto mais você vê, mais você quer ver. Quanto mais você sente, mais você quer sentir. Estou atendendo o irmão do Gabriel Sampaio. Eu acho que eu nunca peguei uma pessoa que gosta tanto de ler a Bíblia como ele. E aí eu defini, mais que a ele. Eu defini para ele uma meta, ele lê e ele ligou para mim, olha, acabei Mateus, e eu posso começar, eu já quero ler. Eu quero ler, me fala aqui no capítulo, eu leio de novo, posso ler, já posso passar para a morte. Você vê que a pessoa está morrendo de vontade de ler, de fazer algo. E quanto mais a pessoa tem fome, mais ela faz. Não vejo a hora de você falar, vamos ler de novo. E quanto mais tempo passa, mais difícil fica a volta. Porque a gente acostuma. A gente coloca outras coisas no nosso dia a dia. Nós somos mestres em usar o tempo sem sabedoria. Jogos eletrônicos, internet, todas essas coisas estão ali simplesmente para roubar o nosso tempo. Isso significa que a necessidade por alegria em Deus, que quer ver e sentir cada vez mais manifestações da sua glória, induzirá a pessoa a amar. Induzirá a pessoa a amar. Meu anseio de sentir o poder da graça de Deus derrotando o orgulho e o egoísmo em minha vida me induz a uma conduta que demonstra a vitória da graça, que é amar. Se você não tiver um repúdio em relação à sua ação pecaminosa, você não vai deixar de pecar. É a luta entre a carne e o espírito. O amor genuíno é tão contrário à natureza humana que sua presença dá testemunho de um poder extraordinário. O cristão que busca o prazer, busca o amor, porque está viciado na experiência desse poder. Eu gosto tanto de fazer isso que eu não consigo parar de fazer. Que é exatamente a definição de vício. Por que um viciado ele usa o vício? É porque é ruim? Não.
Nunca usei drogas. Mas quem já usou drogas diz que a experiência ela é surreal. E a pessoa não quer parar de sentir aquilo. Por isso que ela se vicia. Fumo, mesma coisa. Álcool, mesma coisa. Pornografia. E todos os vícios, eles são coisas que criam em nós hábito que você tem que fazer. Tem drogas como a heroína, por exemplo, que cria uma dependência física. Não é só o cara falar eu não quero usar. O corpo ele vai ter que aprender a não usar. É como o remédio de tarja preta. Você usa o remédio de tarja preta por mais tempo do que deveria, você fica viciado nele. Não é simplesmente, vou parar. Não é assim. Tem todo um processo. Em contrapartida, se você vicia em busca da presença de Deus, da leitura das Escrituras, você não consegue largar mais. O cristão que busca o prazer, busca o amor, porque está viciado na experiência deste poder. Ele quer sentir mais e mais a graça de Deus, reinando em sua vida, vencendo a montanha interior do seu orgulho. Temos aqui uma analogia para uma motivação poderosa que existe também no coração dos descrentes, quando nós falamos em relação a vício de outras coisas, as pessoas elas não conseguem. A Rô comentou que ela encontrou uma pessoa que teve uma certa dificuldade de falar assim, eu não creio mais. Essa condição de não crer mais, ela gera em nós uma satisfação mórbida em você não crer. Então eu ajo de uma maneira em que eu estou abandonado, eu sou triste, e eu tenho direito a fazer tudo isso, e eu não tenho como sair daquilo, a menos que alguém estenda a mão. Por isso que aquela figura de Cristo estendendo a mão, foi Ele que estendeu a mão e tocou o nosso coração, é isso que nós temos que fazer com as pessoas. Se as pessoas elas estão numa espiral descendente e nós não ajudarmos ela a parar nessa descida, ela não consegue parar. Ela precisa de ajuda. Praticamente todas as pessoas sem Cristo estão dominadas pelo desejo de encontrar felicidade em alguma outra coisa que não seja Deus. Por que as pessoas fazem o que fazem? Esportes radicais e tudo mais. Por que as pessoas fazem o que fazem? Porque elas têm de alguma maneira cobrir o buraco. Suicidas, por que eles se matam? Porque tem um buraco tão grande no coração deles que eles não conseguem satisfazer, eles tiram suas próprias vidas. O que faz toda a diferença entre quem não é cristão e o cristão que persegue o prazer nessa busca de alegria é que o cristão que busca o prazer já descobriu que a autoconfiança jamais satisfará o desejo do seu coração de vencer a sua limitação. A diferença entre o cristão e o não cristão é que ele entende que a autoconfiança, o empoderamento, eu resolver, eu sou o suficiente, não resolve. Não resolve. Alegria duplicada na alegria do outro. Existe ainda outra maneira de descrever o processo que leva do prazer em Deus a atos de amor. Quando alguém se alegra na manifestação da gloriosa graça de Deus, desejará ver o maior número possível de manifestações dessa graça em outras pessoas. Quando você descobre uma coisa que é boa, naturalmente você compartilha. Então, quando os que dirigem, né? Quando eu vejo um cupom de desconto de combustível, eu vou lá e compartilho. Por que eu compartilho? Porque eu vejo e acho que é bom. E se eu achasse que não era bom, eu não compartilhava. Quando nós pensamos nessa alegria cristã se eu sei que Cristo ele me alimenta, ele me protege e guarda, me traz felicidade, o que é o natural? Eu falar de Cristo. Quando alguém se alegra na manifestação da gloriosa graça de Deus, desejará ver o maior número possível de manifestações dessa graça em outras pessoas. Se eu puder ser o meio de Deus, salvar milagrosamente outra pessoa, para mim será tudo alegria, porque o que eu preferiria ver mais que outra manifestação da beleza da graça de Deus na outra pessoa? Minha alegria, além de eu ficar feliz, eu me alegro muito. E aí na minha caminhada pastoral tive muitos casos desse aspecto. Um caso muito interessante que eu vivi era de um amigo, era um parente de um rapaz lá de São Paulo, e ele vivia no campo, né? na chácara, e aí começou a crescer um caroço aqui dentro. E aí ele achou que era normal. Como ele usava aquelas camisolas folgadas, né, fora da calça, ele foi deixando. Aí chegou uma hora que aqui estava indo na Laranja Bahia aqui. Aí ele foi para São Paulo, foi fazer o exame e estava com metástase.
Já era. Aí nós falamos do amor de Cristo para ele. Estava no início da minha caminhada, não sabia nem o que era teologia reformada. É por isso que eu falo, não precisa de nada disso. Se você puder se aprimorar, ótimo. Mas se você é um bom pentecostal, faça o que dá para você fazer. Entende? E naquela época a gente não conhecia nada, nem eu nem Rosângela. Começamos a falar do amor de Deus para ele, e eles eram juntados. E ela tinha uma dificuldade, ela era católica romana, e ela não aceitava que eu fizesse um casamento, porque ela entendia que estava errado. E aí ele estava no quarto, tipo na UTI, quase para morrer. E aí um padre veio fazer uma extrema-unção na cama do lado. E eu cheguei para o padre e falei assim: o senhor pode me ajudar nessa cerimônia? Porque ela é católica romana e ele está para morrer. A gente não vai conseguir levar isso para a igreja, não vai dar tempo. E ele graciosamente falou assim: vamos fazer. E a gente fez. Eles ficaram tão felizes. Ele morreu depois de um mês, 2 meses depois. Mas eles tiveram a alegria. E eu, quando vi aquilo, eu me alegrei com ele. Independente dele ser católico romano ou não ser católico romano, entendeu? Eu me alegrei porque eu pude, na minha pequenez, poder ajudar aquela pessoa a fazer aquilo que estava sendo feito. Quando o cristão que busca o prazer vê alguém sem esperança ou alegria, a necessidade dessa pessoa se torna como uma zona de pressão que se aproxima do nosso coração, nos forçando a demonstrar a graça de Deus. Então, quando eu vi aquele homem naquela situação, sem saída, eu tentei de alguma maneira aliviar a dor do coração dele e graciosamente eu consegui. Então aquilo foi prazeroso para mim, me alegrei. Ele se alegrou e eu também me alegrei. O amor é o transbordar da alegria em Deus que atende às necessidades dos outros. O transbordamento é experimentado conscientemente com a busca da nossa alegria na alegria do outro. Eu sabia que a minha alegria ia ser grande se aquele homem fizesse aquilo que eu tinha proposto fazer. E quando ele fez, eu fiquei super contente. Duplicamos nosso prazer em Deus ao expandi-lo pela vida dos outros. Não sei o que aconteceu com a vida daquele homem, mas pode ser que eu encontre lá na glória, simplesmente por aquele ato que eu tive. E aí eu tenho a expectativa aqui na terra, o ato concretizado do evangelismo e do casamento dele, e também a possibilidade de encontrá-lo na glória. Se nosso objetivo principal fosse qualquer outra coisa que não há alegria em Deus, nós seríamos idólatras de nós mesmos. Se eu estivesse olhando para uma situação dessa apenas para eu ser feliz, não estar preocupado se ele vai, olha, eu cumpri meu trabalho, eu seria um mercenário, eu seria idólatra de mim mesmo, algo que eu fiz só para me alegrar. Por isso, a busca do prazer é uma motivação essencial para toda boa ação. E se você tentar abandonar a busca do prazer pleno e duradouro, você não poderá amar as pessoas nem agradar a Deus. Sempre ame as pessoas, não só de boca, mas também de ação. Busque uma concretização desse amor dentro do nosso temporal. Você tem que ver a pessoa feliz. Faça o que for possível. Mesmo a dor, mesmo a falta de atenção, é algo que pode ser que Deus esteja trabalhando, apertando a pessoa, e também é uma decisão de amor. Então, o não agir também é uma ação. Da mesma maneira que o agir é uma ação. E você fazendo isso, motivado no sentido de você ser feliz na alegria do outro, é bendito diante de Deus, e Deus ele se alegra, e nós conseguimos demonstrar o verdadeiro amor de Deus. Amém? Amém. Semana que vem nós vamos ainda nesse tema tratar sobre a Bíblia, com o tema o alimento para o prazer. Não tem outro alimento a não ser as Escrituras. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos por este subtema do amor. Agradecemos, Pai querido, pela tua graça que é sobre as nossas vidas. Que nós possamos cada vez mais, Pai, aqui demonstrar o teu amor na vida das pessoas, e através das vidas das pessoas, Pai, o teu nome seja glorificado, exaltado e bendito. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Agradeço a Deus pela sua vida. Se tua esposa está na casa do Senhor nesta manhã, que Deus possa te levar em paz, que você possa ter uma tarde abençoada, e à noite, se Deus assim o permitir, nós estaremos ministrando Salmos 7, aquele interlúdio
até o próximo tema que nós estaremos ministrando. O amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, que a consolação do doce Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Vamos em paz, que o Senhor nos abençoe.